Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 14 de setembro, agora na Espanha, 20 horas e 46 minutos, no Brasil, 15h46 da tarde. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens no sentido de que a BTC estaria sobrecomprada por conta dessa... Eu tô no diário aqui, ancorado pela banda de Bollinger, fracionada na FIBO, porque a BTC teria... já esticado muito, já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo corpo real comprador, mas por esse gráfico a gente consegue entender que a BTC só fica extremamente sobrevendida ou sobrecomprada quando a gente visita as uppers ou as lowers de cor vermelha, roxa ou azul. Olha aqui visitou a vermelha, caiu de 74, foi buscar a própria mediana da banda. E aqui a gente basicamente está chegando na mediana agora, porque a BTC estava muito sobrevendida. Chegou na agulhada do dia 5 de agosto, bateu 49 mil, beijou a roxa, que é a penúltima lower. Ou seja, para os cavaleiros do apocalipse excitados com a possibilidade de uma eventual sobrecompra da BTC, porque ela desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 corpos reais compradores sucessivos, fica essa constatação de que a gente acabou de chegar na neutralidade. A BTC só ficaria sobrevendida a partir dos 71 mil dólares, para desespero absoluto dos cavaleiros do apocalipse. Mas se a BTC bater 71 mil dólares, aí os senhoritos já sabem o que vai acontecer. Essa montanha de dinheiro, que são as garantias dos super alavancados no sentido short, vão basicamente obrigar o mercado de futuros perpétuos a fechar essa posição, esse mundaréu de posições shortadas a mercado, e isso aqui não vai parar em 70, vai romper e iniciar aquela nossa pernada impulsiva em direção aos 6 dígitos. Por isso que eu volto a insistir, os incautos que ficam basicamente seguindo supostos cripto-influencers que preconizam que a BTC já teria desenhado o topo para esse ciclo, que 73777 já teria sido o topo, fica essa constatação gráfica de que só agora a gente chegou no ponto da neutralidade. Só agora a gente chegou na mediana. E agora avançar para cima da mediana é buscar patamares de sobrecompra, mas a sobrecompra efetiva que imporia uma eventual corretiva é 70, 71 mil. Só que 71 mil é onde a massa grossa aqui das garantias dos shortados serão usadas para fechamento a mercado desse mundaréu de posições super alavancadas no sentido short. E aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço. Tem um efeito dominó nisso aqui. O book começa a ser agredido no sentido comprador, a BTC basicamente vai subindo, escalando, logo depois entram os institucionais. Num primeiro momento, é a grana dos shortados que vai romper 73,777. Num segundo momento, entram os institucionais, vem o pessoal do FOMO também, com medo de ficar de fora, e aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço. A BTC vai buscar 111 mil dólares por aí, entre 109 mil e 111, numa paulada espasmódica. E eu não tô vendo nenhuma sobrecompra. Pelo contrário, agora que a gente chegou num patamar de neutralidade. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não haverá um ponto seguro de entrada quando isso aqui romper em direção aos 6 dígitos. Vai ter gente que desembarcou de Solana a 110, pagando 270 com medo de ficar de fora. Aí a Solana bate 310 e depois corrige para 240, o sujeito reclama que o mundo cripto é violento. Comprem o medo extremo. Agora a gente já saiu do medo extremo. Já chegou a bater 22, agora já tá 32. Comprem o medo extremo. A gente ainda tá num cenário bem tímido ainda de ganância. E vendam a ganância extrema, e não o contrário. Os supostos cripto-influencers que mandaram os senhoritos
venderem o medo extremo quando a BTC bateu 49, são os mesmos que vão mandar os senhores comprarem a ganância extrema quando a BTC bater 111. Não façam isso, porque aí vocês estão basicamente entregando o patrimônio de vocês para os baleias, para os tubarões. Comprem o medo extremo e vendam a ganância extrema. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, a BTC se aproximou de 61, fizemos a máxima em 60.650, agora ela vai ficar desenhando uma subfigura triangularizada até a abertura dos futuros asiáticos na virada da VWAP de domingo para segunda. No 15 minutos, há poucos minutos atrás a gente deu uma leve excitada nos Cavaleiros do Apocalipse. A BTC beijou aqui a base da banda de volatilidade em 59.400, agora já está voltando para o próprio patamar da VWAP, que está lá em 60 mil. A gente vai ficar acumulando até o esgotamento do final de semana. A gente, na verdade, está aprisionado na altura da nuvem aqui no diário. A próxima resistência é a MM200 na confluência com a aresta superior dessa grande bandeira de alta, lá entre 65 e 66 mil dólares. Na seara fática, um analista aqui da Daily Hold, o Michael Van Pop, que também tem uma conta na plataforma X com mais de 700 mil seguidores, reportou que a Bitcoin pode disparar 890% a partir do patamar atual. Segundo ele, o rompimento do Total 3 pela Bitcoin, cotado em BTC, é o fiel da balança para todos os ciclos, e esse rompimento já teria acontecido. Segundo ele, a BTC facilmente alcançaria uma cotação acima de $500 milhão nesse ciclo. Vamos ver aqui no gráfico mensal ancorado na nossa grade de expansão logarítmica se seria possível para a BTC bater $500 milhão nesse ciclo. Eu só vejo uma possibilidade. Para mim, a BTC não passa de 300 mil nesse ciclo. Eu só vejo uma possibilidade para a BTC bater $500 milhão nesse ciclo. Se esse ciclo se estendesse temporalmente para além de 2025. Se esse ciclo, por exemplo, fosse até janeiro de 26 ou dezembro de 25. Porque se a gente promover uma pernada impulsiva com o mesmo ângulo de ataque dos ciclos anteriores, a gente basicamente travaria entre 200 e 300 mil. Seria basicamente isso aqui. Porque os ciclos anteriores fizeram isso, é bem provável que esse ciclo também faça isso. Pode ficar um pouco mais obtuso, aí bate 210, pode ficar um pouco mais aberto, bate 270, talvez 300, com aquela agulhada clássica que sempre dá um pouquinho acima da upper. Mas para bater $500 mil, a BTC teria que atingir o seu novo máximo lá por meados de 26, talvez começo de 26, pode até ser o final de 26, aí ela teria condições de dar aquela agulhadazinha para 500 mil. Mas antes disso, quanto mais demorado for o início dessa tração parabólica, quanto mais longeva for a nossa caminhada até o topo desse ciclo, maior a probabilidade da BTC romper $500 mil. Porque, basicamente, isso aqui funciona como uma mola. A gente está espremendo a mola, quando ela for solta, ela vai buscar um patamar mais agressivo. Agora, é muito provável que a gente fique entre 200 e 300 mil dólares. Pode até dar uma agulhada para 350, mas se esse ciclo desenhar o topo depois de 2025, aí a BTC pode facilmente buscar algo acima de 500 mil dólares. Aí a gente tem que rever as nossas projeções até para as outras altcoins. Mas com certeza, se a BTC bater 500 mil dólares, com a dominância tombando para 35%, então que a gente estaria lidando com um market cap. Hoje a BTC tem um market cap, vamos botar aqui, de 1,18 tri. Então ela teria mais ou menos 10, 11 trilhões de dólares de market cap, com a dominância caindo para 35%. Então a gente teria aí basicamente uns 15 tri de market cap para as altcoins.
facilmente uma Solana bateria $2.000. Mas enfim, o meu prognóstico para esse ciclo é a BTC bater $300.000 no máximo. Se ficar mais longeva a pernada, aí pode bater 500 mil. E o sistema SWIFT de pagamentos transnacionais, que é o sistema que vigora desde a década de 70 para fazer transferências bancárias internacionais, vai promover uma integração com a tecnologia blockchain. Gente, isso é uma notícia disruptiva. A SWIFT, que é a maior interface de transferências transnacionais de divisas, da qual a Rússia foi excluída porque invadiu a Ucrânia como sanção, a SWIFT está trabalhando em soluções para integrar a sua infraestrutura a sistemas de blockchains, ativos digitais e moedas digitais. Enfim, gente, só se o sujeito for um mineral para não entender o tamanho da revolução que está se desdobrando. Só isso aqui. Gente, sabe quantas? O SWIFT funciona com um sistema de mensagens em que eles liquidam a operação. Agora é D+1. Mas eu já fiz, assim que eu cheguei na Espanha, eu fiz transferência via Banco Central do Brasil, usando o sistema SWIFT, chegava em D+3. Hoje chega em D+1. Faz muito tempo que eu não uso, mas eu sei de amigos que usam e chega em D+1. Mas a SWIFT migrando... Gente, o sistema SWIFT processa mais ou menos 40 milhões de mensagens por dia útil. Isso dá mais ou menos de 10 a 15 trilhões de dólares em volume de transação dia. Eu vou repetir. Um sistema que processa de 40 a 50 milhões de mensagens dia. Cada mensagem equivale a uma transferência transnacional de riqueza. Num volume diário, por dia útil, entre 10 e 15 trilhões de dólares, com 40 e 50 milhões de mensagens. Isso tudo está migrando para blockchains, para ecossistemas da Web3. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. A liquidez que vai entrar, principalmente para as stablecoins, é algo assim inimaginável para qualquer outro ciclo. Por isso que eu falo, esse ciclo é diferente de todos os outros. Ainda na seara fática, o cofundador da FTX, o infame Sam Bankman-Fried, que basicamente quebrou a FTX, fazendo uso dos recursos dos usuários para comprar até avião caindo, shitcoin e tudo mais, apelou da sua condenação. Ele exige um novo júri. Enfim, muito provavelmente ele não deve obter sucesso nessa apelação. Tem uma série de nulidades invocadas que alguns especialistas estão dizendo que é só filigranas que não têm o condão de anular o julgamento. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, agora a grande dúvida em Wall Street é qual será o tamanho do corte da taxa básica de juros pelo Fed e com que velocidade ele vai promover o corte na taxa básica de juros. Agora, o foco de Wall Street é saber qual seria a taxa neutra para o Fed. Ou seja, aquela em que ele vai parar de cortar. Alguns falam em 3, outros em 2,75, outros falam até numa taxa de juros abaixo de 2. Vamos ver exatamente aonde o Fed vai criar um platô para essa sequência de cortes. Mas o que vem por aí, provavelmente, é uma daquelas flexibilizações para ficar na história. Por isso, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Lembrando que o gasto diário com o pagamento dos juros da dívida norte-americana está em 3 bilhões de dólares dia. A dívida americana está em 36 trilhões. A dívida nunca vai ser paga, mas os juros precisam ser pagos. E é por isso que essa flexibilização com a máquina de dinheiro voltando a imprimir vai levar a BTC para patamares nunca antes navegados. E os mísseis iranianos que estão sendo fornecidos pelo Irã em favor da Rússia alteraram o debate sobre o uso de mísseis de longo alcance
britânicos usando o sistema de navegação via satélite americano pela Ucrânia. A entrega de mísseis iranianos à Rússia alterou o debate sobre a possibilidade da Ucrânia fazer uso de mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente contra alvos dentro da Rússia. O fato, gente, é que se o Ocidente deixar a Ucrânia, fornecer à Ucrânia esses mísseis de longo alcance para atacar o território russo, fazendo uso do sistema de navegação via satélite norte-americano, o Putin, obviamente, não vai deixar isso sem resposta. E analistas estão dizendo que as opções de resposta do Putin seriam testes nucleares ou até mesmo o uso de armas nucleares táticas. Só um mineral para não entender que o mundo está indo a passos largos em direção a uma terceira guerra mundial. Às vezes eu me pergunto se o próprio americano não quer que toda essa tensão geopolítica não descambe numa guerra nuclear. Gente, a BTC aqui no diário segue travada no patamar da nuvem. Aqui no nosso gráfico diário ancorado na banda de Bollinger, agora que a gente atingiu a neutralidade da banda, ou seja, para aqueles que acham que a BTC desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 corpos reais compradores e por isso a BTC estaria sobrecomprada, fica o alerta, corretivas muito fortes, muito contundentes, só aparecem quando a BTC visita pelo menos a linha vermelha ou mesmo a linha roxa, como aqui, ó, nesse dump do dia 5 de agosto, onde a BTC bateu 40 mil, ela visitou a roxa, rapidamente ela buscou o patamar da neutralidade. Então, a gente só precisaria se preocupar com a BTC sobrecomprada se ela batesse 70. Mas se bater 70, a gente já sabe que vai acontecer outro problema, que é a liquidação em série dos shortados, que tem uma montanha de mais de 8 bi de garantias para serem usadas para agredir o book no sentido comprador, para fechar essas posições super alavancadas no sentido short. E com isso, a BTC vai acabar criando um efeito dominó que vai gerar a tal da onda 3, que vai levá-la para 111 mil dólares. Gente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Eu fico por aqui hoje. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.